Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, discípulos, olá, discípulas, olá, discipuladores e discipuladoras. É a nossa retomada dos nossos encontros de discipulado das sextas-feiras e nessa versão 2025, né? E esse é o nosso primeiro vídeo deste novo ano. E, junto com isso, nós também entramos numa nova etapa na leitura do livro que a gente tem usado, que a primeira parte foi Eu, um discípulo. Então, onde a gente tentou aprender a ser discípulos e discípulas de Jesus. E agora a segunda parte é Eu, um discipulador, onde a gente vai aprender a fazer discípulos e fazer discípulas, ou sermos, além de discípulos e discípulas, sermos discipuladores e discipuladoras. Ou seja, entender que nós fomos criados por Deus para reproduzir. Bom, o texto, né, o livro, começa falando que Cristo ordenou que seus discípulos reproduzissem a plenitude de vida que encontraram nele. Ora, se eu e você, se nós encontramos a vida em Deus, em Jesus, isso não pode ser apenas para nós. Nós temos uma responsabilidade de levar essa mensagem, de reproduzir essa plenitude que nós recebemos em outras pessoas. Então, um discípulo maduro, um cristão maduro, necessariamente tem de ensinar outros cristãos a viver uma vida que agrade a Deus. Nós temos que equipar e treinar os outros para que eles também equipem e treinem a outros. Então, Cristo, esse é o método de Jesus. Não sou eu que estou inventando, nem o autor do livro. Jesus veio ao mundo e ele viveu na prática esse método. Ele fez discípulos e os ordenou, depois da sua ressurreição, que eles fizessem mais discípulos. Então, o discípulo faz discípulos que fazem discípulos, e aí isso não tem fim. É a forma, um método de trabalho do nosso Deus. E vejam que Deus poderia escolher qualquer meio para transmitir o Evangelho. Quando Jesus veio no primeiro século, nós tínhamos uma língua comum no mundo inteiro, que era o grego. O Império Grego já tinha caído há algumas centenas de anos atrás, alguns séculos atrás. No entanto, o Império Romano adotou a língua grega como uma língua universal. Isso facilitou a expansão do reino. Além disso, o Império Romano criou muitas estradas por causa do comércio. Isso também ajudou a expansão do reino. Mas se Deus quisesse, ele podia ter dado sabedoria ao ser humano na época para ter inventado um rádio, a televisão, até a internet, né? Mas Deus não quis isso. Deus escolheu um outro método. Nós pensamos em termos de grandeza, termos de eficiência, na nossa opinião. Então, para a gente, quanto mais gente a gente atingir em pouco tempo, a gente está achando que está cumprindo a grande comissão. Então, tipo, se eu contratar um canal de televisão e botar um programa no ar e pregar ali e saber que esse canal alcançou 100, 200, 300 mil pessoas, então eu acho que eu estou cumprindo a missão e de forma de grande eficácia. Só que esse é o nosso grande problema. Atingir muita gente não quer dizer que existe uma qualidade na transmissão do Evangelho. E a preocupação de Deus é com a qualidade, com o caráter, com a mudança, com a transformação, com a vida das pessoas. E é por isso que ele escolheu o método do discipulado, porque o método do discipulado necessita de trato, de comunhão, de acompanhamento, e necessariamente a gente precisa ter certeza
que aquela pessoa que nós estamos discipulando realmente entendeu o discipulado e está com a sua vida sendo transformada e se tornou capaz de discipular outras pessoas. Até podemos achar que esse método de Deus não é muito eficaz. Imagine, Jesus passou 3 anos no seu ministério. Tudo bom, ele viveu 33 anos, mas o ministério dele foram só de 3 anos. 3 anos de ministério. Jesus termina esse ministério com 12 discípulos. E ainda diria quase formados, porque a formação deles só se complementou com a ressurreição e a vinda do Espírito. E dos 12, um ainda desistiu, fracassou. Né? Então ele ainda teve esse problema, né? do traidor que era Judas. Então você pensa, 3 anos de trabalho, o Filho de Deus, e ao fim de 3 anos ele tem 12 discípulos. Você pode dizer, nossa, Jesus não foi muito eficaz, né? E aí o Kate Philip, ele faz uma conta, algumas contas básicas, a gente pode dizer a matemática divina, né? Por exemplo, né, quem gosta de matemática, se eu, né, pregasse o evangelho para uma pessoa por dia, essa pessoa se convertesse, cada dia eu conseguisse levar uma pessoa à conversão. Durante cerca de 32 anos de ministérios, eu teria levado 11.000 pessoas à conversão. Você pode dizer, nossa, pastor, é um número excelente, uma igreja com 11.000 pessoas. Agora, olha o método divino, que é diferente desse. Esse é o método que a maioria dos pastores, dos evangelistas, dos pregadores usam aí pelo mundo afora. Mas olha o método de Deus. Ele quer que eu me proponha, por exemplo, passar 1 ano fazendo um único discípulo num ano. E aí no ano seguinte, quer dizer, o evangelista prega e converte 365 pessoas no ano. O discipulador faz um discípulo no ano. Você pode dizer, isso é ineficaz. Mas olha a matemática divina. No ano seguinte, nós temos 2 discípulos. Cada um deles, eventualmente, faz novamente um discípulo. Ao fim de 2 anos, no final do ano, você tinha 2. No fim de 2 anos, você tem 4. No terceiro ano, cada um desses 4 vai fazer mais um discípulo. Então você vai ter 8 ao fim do 4º ano. E se a gente for nessa progressão, ao fim de 32 anos, nós vamos ter 4 bilhões de discípulos. É impressionante, porque no começo a curva vai muito lenta. 1 faz 2, 2 fazem 4, 4 fazem 8, 8 fazem 16, 16 fazem 32, 64, 128, e aí a curva começa a crescer exponencialmente, porque vai dobrando a cada ano. Então, até do ponto de vista da matemática, o método divino é melhor do que o método humano. E para completar, é o método onde as pessoas são feitas, são alcançadas pelo Evangelho e elas são discipuladas, elas são cuidadas com o Evangelho. Ele dá um exemplo, né? Você, por exemplo, tem um filho e aí você tem um bebê e daí a pouco, depois de uns 2, 3 meses, você diz para o bebê, olha, tô cansado, eu vou passar uns dias aí e tal, e você se cuida, eu vou te dar as instruções e você se vira. É um absurdo. Uma criança não é capaz de se virar. Por que então a gente acha que uma pessoa que acabou de se converter, ouviu a pregação do Evangelho, se converteu, e a gente então a abandona a sua própria sorte e parte para pregar o Evangelho para outra? E a gente não cuida daquele filho espiritual. É como se a gente tivesse se tornando aqueles pais irresponsáveis. Ou aqueles pais que, enfim, engravidam uma moça ou uma mulher e depois a abandona ela com o filho e fala, se cuida aí, eu pago a pensão e você se vira.
A gente faz isso com as pessoas com quem a gente prega o evangelho. A gente prega o evangelho para uma pessoa, ela se converte e a gente fala tchau e benção, se cuida. Deus cuidará de ti. E a gente não se preocupa em alimentar. Isso é uma coisa irresponsável, isso é uma crueldade com os novos convertidos. Por isso que o método divino é, você leva o evangelho, mas depois você cuida dessa pessoa até que ela atinja a maturidade e seja capaz de cuidar de outra pessoa e de discipular uma outra pessoa. E assim vai havendo essa relação de discipulado. O autor lembra que Paulo nos diz que a relação discipulado, ela se completa em 4 gerações. Exemplo, Paulo discipulou Timóteo, depois Paulo fala para Timóteo discipular homens fiéis, e que esses homens fiéis discipulem outros. Então Paulo seria a primeira geração, Timóteo a segunda, os homens fiéis a terceira, e esses homens fiéis discipulando outros, já seria a 4ª geração. Quando eu faço um discípulo, esse discípulo faz um outro discípulo, e esse outro discípulo começa a discipular um 4º discípulo, aí eu tenho com certeza de que o meu trabalho como discipulador funcionou. Não adianta só eu discipular um e falar, olha, pronto, já fiz meu trabalho. Não, tem que acompanhá-lo no discipulado da 3ª geração, e a 3ª geração a gente tem que acompanhar no discipulado da 4ª geração. É uma responsabilidade. Nós somos pais espirituais responsáveis. Nós não podemos abandonar. E por fim, na primeira parte, ele diz, olha, quando Jesus veio e pregou o evangelho, ele disse, olha, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, tomar a cruz e negar a si mesmo, ou morrer para si mesmo, e seguir Jesus, que é fazer o que ele fez, que é fazer discípulos, não é opcional. Quer dizer, nós não temos a opção de ser um crente que esquenta banco e um crente que morre para si mesmo e reproduz discípulos. Só existe a opção, morrer para si mesmo e reproduzir discípulos. Se a gente não fizer isso, ou não estiver fazendo isso, nós de fato não somos filhos e filhas de Deus. Nós de fato não estamos caminhando para o céu. Nós de fato não conhecemos de verdade a Jesus. Nós de fato não fomos salvos. Porque nós não negamos a nós mesmos e não estamos reproduzindo e fazendo discípulos. Não há opções. É claro que o diabo vem nos dizer que a gente não é bom o suficiente para fazer discípulos. E nesse caso o diabo está certo. Eu e você não somos bons para fazer discípulos, porque na verdade é Deus quem faz os discípulos através de nós. Na verdade é Deus que faz uma obra na minha vida, e essa obra que Deus faz na minha vida eu repasso para outra pessoa. A obra é de Deus. Mas para que essa obra aconteça, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que praticar a morte do eu dia após dia, tomar a minha cruz, negar a mim mesmo, matar o meu eu e reproduzir, que é seguir a Jesus. Então, não é aquilo que você sabe, mas é aquele a quem você conhece. Se você não morreu para si mesmo, então, se você morreu para si mesmo, então Cristo vai reproduzir o caráter dele por seu intermédio. Entendeu? O problema não é o que a gente é, o problema é quem nós conhecemos. E se a gente morre para si mesmo, Cristo vai reproduzir o seu caráter através de nós. Ele fala também uma coisa muito interessante, que o coração dele se entristece quando ele vê grupos cristãos que vão lá no gueto onde ele trabalha, seria como uma comunidade, uma favela, enfim, vai grupos cristãos, chamam uma multidão por meio de música, teatro, caridade, né, dá comida para as pessoas, cestas básicas, estimulam um monte de conversões em massa e depois vão embora, com a audácia de esperar que de alguma forma esses convertidos abandonados sobrevivam. Isso é uma grande responsabilidade. A gente vê o evangelho hoje em dia no Brasil, esse evangelho que atrai multidões, enche templos, mas as pessoas só se convertem, mas são abandonadas sem alimento. Ninguém cuida destas pessoas.
Quem tem que cuidar das pessoas são os discipuladores. Quer dizer, eu cuido de quem eu estou discipulando, e quem eu estou discipulando cuida de quem ela está discipulando, e quem ela está discipulando cuida de quem... E assim, por mais que a igreja possa crescer, a gente tem uma rede de discipuladores, e por que não dizer de pastores, de cuidadores, de gente responsável com a pregação do Evangelho e com a vivência do Evangelho. Então, despertar alguém para se tornar cristão e não equipar essa pessoa para viver a vida cristã na sua plenitude é de uma irresponsabilidade cruel. Então, Cristo nos chamou para reproduzir. Você foi criado para reproduzir. A igreja de Cristo é edificada por meio do discipulado. O investimento pessoal resultará em cristãos totalmente consagrados ao serviço de Cristo. Nós fomos criados para reproduzir. Isso não é uma opção. Essa é a única vida cristã que existe para nós vivermos. Negarmos a nós mesmos e reproduzir discípulos. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém?